Provérbios 1, verso 33. Vocês sabem que, como nosso irmão disse aqui na introdução, que há uma conturbação, há uma perturbação com relação ao coronavírus, e isso tem alarmado a vida de muitas pessoas. Mas qual é a nossa atitude diante disso? Nós vamos ver hoje na palavra do Senhor, que é muito interessante. Primeiro, que nós precisamos de saber qual é a nossa identidade, né? O que você é. Você é, não é o que você faz. O que você faz é a função, né? Mas o que você é. Então a nossa identidade é uma só. Se você de fato creu no Senhor, creu na sua inclusão no corpo de Cristo, você é filho de Deus. 1 João 3,1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. João 1,12, a Bíblia diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crer está unido a Cristo. Nós estamos unidos àquele que é o Todo-Poderoso. Então, irmãos, não há nada que temer. Entende, irmãos? Nós sabemos que qualquer vírus que acontece pode levar uma pessoa a óbito, né? Mas, irmãos, nós vamos ver o cuidado que o Pai tem para com seus filhos. Se você está em Cristo, fique bem tranquilo, bem descansado, não há nada que temer, né? Então nós vamos ler aqui Provérbios 1,33, que diz assim: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos porque nós temos a tua palavra, temos a tua unção e também a tua presença. Pai, o que seria de nós se não fosse o teu bendito Espírito para iluminar as nossas mentes, para que possamos ver além da letra a ti, Senhor. Pai, que esta reflexão da palavra não fique tão somente em mais uma reflexão da palavra, mas nós queremos vê-lo, queremos tocar a tua realidade e queremos ser tocados pelo Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós temos ainda a liberdade em nos reunir e abrir as Escrituras com liberdade. Por isso, Pai, nós queremos que tu fales conosco nesta noite, pelo teu Espírito, nos dê alegria na proclamação da palavra e na recepção da palavra. Confiamos esse tempo em tuas mãos. Abençoa, Pai, abençoa as nossas mentes, os nossos ouvidos, abra os nossos ouvidos. Pai, não permita que nós venhamos a distrair daquilo que vai ser dito. Nós estamos em tuas mãos. Fala pelo teu Espírito. Queremos ouvir a tua voz. Nos edifique. Somos o teu povo, somos a tua igreja, um povo comprado, um povo adquirido. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, uma das coisas que é primordial, prioritário, é termos ouvidos abertos para ouvir a voz do Pai. Claro que todos nós desejamos ouvir a voz do Pai. É simples, o Pai tem falado diariamente quando nós lemos as Escrituras. Quando abrimos a palavra de Deus, o Espírito Santo já ilumina o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. E aqui nesse texto, Deus está dizendo o seguinte: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo, sem temor do mal. Irmãos, isso é tão maravilhoso. Primeiro, que eu disse aqui no início, que referindo-se à nossa identidade, somos filhos de Deus em Cristo. Agora, uma vez que nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, irmãos, você precisa conhecer quem é o teu Pai. Quem é o nosso Pai? Quem é o nosso Deus? Ele se revela nas Escrituras Sagradas. Ele revela todo o seu coração nas Escrituras Sagradas. Ele revela a sua mente nas Escrituras Sagradas. Então, ele diz assim,
Aquele que me der ouvidos habitará seguro. Tem um texto de Levítico, não precisa abrir, só vou citar aqui. Levítico 8:22, a palavra fala que a consagração nossa começa pelos ouvidos. Quando Moisés então pegou aquele carneiro da consagração, o imolou e aspergiu sangue, primeiro nas orelha direita, e no polegar do dedão direito da mão e no dedão do pé também, no polegar ali direito. Porque a consagração começa nos nossos ouvidos. Se nós não ouvirmos a voz do Pai, as nossas ações, elas serão totalmente distorcidas, irmãos. Nós iremos fazer coisas totalmente inadequadas. Às vezes vamos fazer em nome de Deus, onde Ele não está envolvido. Porque, irmãos, se nós não ouvirmos a voz do Pai, o nosso proceder será inadequado. Por isso que quem me der ouvidos, ele diz assim nos Salmos: ah, se meu povo me ouvisse, eu de pronto abateria o inimigo. Eu lhe daria do trigo mais fino, eu daria para vocês do mel que escorre da rocha, se meu povo me desse ouvidos. E Hebreus vai dizer muitas vezes, capítulo 4, capítulo 3, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele diz lá em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Então, quando nós ouvimos a voz dele, podemos segui-lo, porque conhecemos a voz do pastor. Ele é o pastor que vai guiar o rebanho até em lugares, muitas vezes vamos passar por dificuldades terríveis. A expressão do Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Que lindo, irmãos. Essa palavra, ela é impactante. A presença dele em nós é algo real, porque tem que ser real para nós, mais real e mais concreto do que essas paredes aqui. Isso vai passar, mas ele não vai passar. Então, nós estamos vivendo hoje em um mundo, irmãos, que nos tem causado muito medo, pavor. De uma forma geral, as pessoas estão atormentadas, estão sentindo um pavor. Filho de Deus que sente pavor nesse tempo é um pavor desnecessário. Porque, irmãos, o que nós temos que temer diante do que está acontecendo e do que vai acontecer ainda? Nada, não temos que temer nada. Claro que nós ficamos muito tristes quando vemos muitas pessoas, por causa desse coronavírus, ceifando a vida de muitas pessoas. Claro, isso aí Jesus já havia dito sobre o princípio das dores. Mateus, Marcos e Lucas, ele vai dizer exatamente isso, que nos últimos tempos, quando nós entraríamos no princípio das dores, haveria muitas epidemias. E o coronavírus, ele não é novo, já tem mais de 50 anos. E ele surgiu em meados de 1960 ali, né? Então hoje não é uma novidade para nós. Tudo que vai surgir nessa terra, Eclesiastes vai dizer o seguinte: não há nada novo debaixo da terra. O ser humano, nós somos tão inúteis, diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 3, nós somos inúteis. Nós somos tão inúteis que nós não temos capacidade de criar absolutamente nada. Pensa numa coisa que não existe, tenta criar alguma coisa que não existe. Aí você faz uma reformulação, você cria, aliás, nós não criamos nada, nós inventamos a partir das coisas criadas. Nós não temos capacidade para criar absolutamente nada. Eu criei aqui uma coisa extraordinária. Não, você inventou uma coisa do que já existia. Se você parar para pensar, pense numa coisa que não existe. Não dá para pensar. E não dá para criar algo que não existe. Nós podemos inventar e unir coisas que já foram criadas, porque Deus criou todas as coisas. Então não deixou mais nada para ser criado.
Estão me compreendendo? Então o que nós podemos fazer? Nós podemos juntar as coisas que já foram criadas. Por exemplo, cavalo de asas. Existe? Não existe. Existe o cavalo, existe a asa, você une os dois, tem cavalo de asas. Tem muitos filmes que tem cavalo de asas, mas eles inventaram um cavalo de asas porque o cavalo não tem asa. E a asa já foi criada, pássaros e anjos, parece que tem asas também, né? Tem asas. Isaías 6 vai dizer que anjos têm asas, mas eles unem as duas coisas e criam, não inventam, né? Então tudo já foi criado. O ser humano, ele é inútil, né? Então ele sente muito medo. E queridos, uma das coisas que temos que perguntar: quem é você? Quem somos nós? Quem somos nós? Nós nascemos neste mundo como criaturas de Deus. Hoje pela manhã nós estávamos analisando a questão que Deus, quando nos julgou, Ele não nos julgou, Deus julgou o pecado. Romanos 8,3 fala que isto fez Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, condenou Deus na carne o pecado. Deus condenou, Deus julgou o meu e o seu pecado lá na cruz. Ele não veio para nos condenar. Nós falamos hoje na reunião à tarde que o Senhor Jesus, Ele nunca nos teve como inimigos. Ele nunca nos chamou de inimigos. Nós, o apóstolo Paulo fala em Romanos 5, nós éramos inimigos dele. Ele nunca foi o nosso inimigo. Um exemplo muito clássico é Judas. Quando Judas o traiu, Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Quando então Judas veio com aquela turba de soldados para prender Jesus, e eles haviam combinado uma senha, Judas disse para aqueles soldados: aquele que eu beijar é este, vocês podem prendê-lo, porque estava escuro. Quando Judas chegou e deu um beijo em Jesus, Jesus disse assim para Judas: amigo, a que viestes? Imagina só, esse amigo, quando Jesus disse amigo para Judas, não foi um amigo como nós dizemos um para o outro: você é meu amigo. Não, nós somos, quando eu falo você é meu amigo, você é meu filéu, você não é meu agapau. Quando Jesus disse você é meu amigo, lembre-se que Deus é amor. O amor, Ele só ama, Ele ama. Então quando Jesus diz para Judas: amigo, eu te amo, você é o meu amado, eu vim porque eu te amo, eu vou morrer numa cruz porque eu te amo. E aquela palavra, imagina como deve ter descido no coração de Judas. Ele ficou desnorteado, ele saiu dali e foi se enforcar, porque o amor de Deus, quando ele não é recebido, irmãos, aquilo é uma tortura para a pessoa. O amor de Deus, quando uma pessoa escuta a palavra de Deus e ela não acolhe o amor da verdade para ser salvo, Paulo, escrevendo aos Colossenses, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, a Bíblia diz que o próprio Deus envia a operação do erro para que eles creem ou deem crédito à mentira. Então a gente percebe hoje, irmãos, que existe no meio do povo evangélico, do povo de Deus, pessoas que nunca experimentaram a graça do novo nascimento, nunca creram de fato, então por isso elas estão apavoradas. Tem pessoas no meio do povo evangélico fazendo campanhas para combater o coronavírus. Gente, que absurdo é esse? Que Deus que estão crendo, irmãos? A nossa Bíblia, a palavra de Deus, diz que aquele que der ouvidos a Ele vai habitar seguro, tranquilo e sem temor do mal. E nós temos muitas promessas na palavra, a gente vai analisar hoje aqui,
Já nós vamos abrir as Escrituras para vermos alguns textos, irmãos. Agora, a pergunta é: você é filho de quem? É do Deus Todo-Poderoso, é do Pai. E esse Pai é Deus, é o Todo-Poderoso. Agora, você precisa de analisar quanto poder Deus tem. Paulo, ele não consegue assim definir o poder de Deus, ele pelo menos expressou da seguinte maneira, em Efésios 3:20. Paulo disse assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, que age em nós. Irmão, para pensar um pouquinho. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, você tem que analisar o seguinte: pensa numa coisa impossível de Deus realizar. Pensa numa coisa extraordinária. A Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, irmãos, o que é o coronavírus para filho de Deus? Claro que o Senhor Jesus também nos orienta a sermos prudentes. Não, eu sou filho de Deus, agora eu posso aí. Não, tenha prudência. Sim, mas não é motivo para nós termos medo. Porque essas calamidades, quando elas vêm, e graças ao Senhor porque elas vêm mesmo, e virá coisas piores, porque a Bíblia diz que o ímpio vai de mal a pior. E de alguma maneira, irmãos, eu vejo isto, esse coronavírus, uma maneira de Deus chamar a atenção daqueles que estão vivendo uma vida dissolutamente, distraidamente. Agora, o que é uma calamidade? É uma desgraça pública, não é? Calamidade é uma desgraça pública. Calamidade é um grande desastre. Mas, abra sua Bíblia, por favor, comigo, no Salmo 57, versículo 1. Nós temos aqui uma coisa muito interessante. Salmo 57, verso 1. Deus, ele diz aqui através de Davi, ele diz assim, presta atenção, olha: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, às sombras das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Irmãos, que gostoso você poder ir para debaixo das asas do Pai, até que passem as calamidades. O Senhor Jesus Cristo, quando chegou em Jerusalém, ele chorou sobre ela. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que foi te enviado. Quantas vezes eu quis acolher os teus filhos como uma galinha acolhe debaixo das suas asas seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Irmãos, nós temos, eles não quiseram porque nós temos a solução para o coronavírus. Então vamos atrás disso, daquilo. Não, irmãos, o povo de Deus deve correr debaixo das asas do nosso Pai Celestial. Conta-se uma história que pegou fogo num terreno baldio e os bombeiros foram lá para apagar e viram ali uma galinha carbonizada e o bombeiro disse, puxa vida, ela não teve como fugir, como correr. E o bombeiro chegou e deu um chute naquela galinha, foi carbonizada, aí saiu ali 3 pintainhos. Ela morreu, mas ela protegeu seus filhos. Queridos, agora, para pensar o tamanho que é o nosso Deus e Pai. No Salmo 135, versículos 5 e 6, a palavra fala assim, é uma convicção do salmista, ele diz assim, porque eu sei que o Senhor é grande. Irmãos, Ele é grande, e que
tudo que Ele quis, Ele fez, no céu, na terra e debaixo da terra. Ele, irmãos, tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle desse coronavírus, Ele tem o controle das nossas ansiedades e preocupações, mas temos um Pai que protege os seus filhos, um Pai que guarda os seus filhos até que passe as calamidades. Queridos, certa vez Satanás foi respondendo ao Senhor, porque o Senhor disse para Satanás assim, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, Deus disse assim: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem bom, reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Satanás, em Jó 1,9, virou-se para o Senhor e disse o seguinte: também Jó debalde teme a Deus, porque tu o cercaste com uma sebe e o cumulaste de bênçãos. Então, preste atenção aqui, irmãos. Jó precisava ser tratado ainda, e Deus usou Satanás, porque o diabo nas mãos de Deus é uma bênção para nos aperfeiçoar. Às vezes ele precisa de usar porque Satanás é servo de Deus, ele não faz nada se Deus não permitir. Tudo que Satanás for fazer, ele tem que pedir para o Senhor. Está me compreendendo? Jesus estava com seus discípulos, de repente Pedro não estava, Pedro vinha vindo. Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti. Quando te converteres, fortalece teus irmãos. Irmãos, Satanás pediu para que cirandasse Pedro. Então o Senhor permitiu que fosse cirandado, mas o Senhor rogou por ele, para que a fé dele não desfalecesse. Estão me compreendendo? Se você ler a vida de Jó, você vai ficar impressionado com aquilo que Deus fez na vida de Jó, usando o seu instrumento, que é Satanás. Percebe? Agora, irmãos, hoje, quando cremos que fomos crucificados com Cristo, que morremos com Cristo, queridos, nós temos que verificar que aquele texto de Gálatas, ele é maravilhoso. Paulo, ele escreveu assim aos Gálatas, mas falando da sua experiência: eu já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se não é eu quem vive, cadê você? É Cristo. É Cristo. Então nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Queridos, o Pai está com seus olhos sobre nós. Deus nos vê em Cristo, e Deus não pode nos julgar duas vezes, porque Deus, tudo que Ele faz naquilo que Ele é. Ele faz baseado no seu amor. Tudo que Ele faz baseado no seu amor, na sua santidade, na sua perfeição, na sua justiça. Deus nos julgou em Cristo, Ele não pode nos julgar segunda vez. Por isso que Paulo escreve assim: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Nenhuma condenação, porque fomos julgados em Cristo. Mas Pedro não fala que ele está julgando a sua igreja? Julgar a igreja significa, naquele contexto ali, que ele está aperfeiçoando-nos para aquele grande encontro. Irmão, Jesus não voltou ainda, porque nós não estamos preparados para o encontro. Ele vai casar com uma noiva madura. Ninguém vai casar aqui com uma menina criança. Não vai. Nenhum homem de 25 anos, rapaz, vai casar com uma menina de 11 anos, de 9 anos de idade. Então Cristo não vai casar com uma noiva que seja criança. Ele está nos amadurecendo, está nos aperfeiçoando. Ele vai usar a palavra de Deus, Ele vai usar a cruz, Ele vai usar as circunstâncias, Ele vai colocar um monte de gente ruim perto de nós, para a gente poder amar, para parecer com o Filho. Este é o propósito do sofrimento na nossa vida, para nos moldar à semelhança do Filho. E quando nós cremos naquilo que Ele diz, nós vamos ficar descansados. Hoje em dia as pessoas têm tanto medo do diabo,
Tanto medo de Satanás, queridos, nós não podemos ignorar os seus desígnios, os seus ardis. Mas, amados, abra lá em 1 João, capítulo 5, verso 18. Veja que coisa mais interessante aqui, amados. Aqui vai mostrar que o Senhor limitou a Satanás. Nós não temos que ter medo do diabo. 1 João 5, versículo 18. A palavra, ela diz assim, presta atenção. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus... Agora você tem que perceber algo interessante aqui. Você já creu em seu novo nascimento em Cristo? O que é o novo nascimento? Novo nascimento não é aceitar Jesus não, irmãos. Aceitar Jesus não produz uma salvação genuína. Tem que crer, tem que receber. Para nascer tem que morrer. Paulo disse assim, em 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Jesus morreu por todos, é uma morte substitutiva, mas todos morreram, é uma morte inclusiva. Por quê? Quantos que pecaram? Todos pecaram. Então, Jesus não morreu por ele morreu por mim. Se ele morreu por mim, aquela morte não é a morte dele, foi a minha morte. Não é assim? Então, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, aqui é o Senhor Jesus, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Ele não pode tocar mais, porque Deus disse na sua palavra que aquele que foi gerado por Deus, Senhor Jesus, nos guarda. Agora, queridos, vamos parar para pensar aqui. Aquele que nos guarda tem quanto poder? Jesus, quando ele foi ressuscitado dentre os mortos, ele apareceu para seus discípulos e disse lá em Mateus 28, 18, ele disse assim: toda autoridade ou todo poder me foi dado no céu e na terra. Foi dado para o Senhor Jesus todo o poder no céu e na terra. Às vezes a gente pensa que o Trump tem todo o poder. Não tem todo o poder. Nenhum presidente da república. Não tem. Nem mesmo o diabo não tem todo o poder. Ele tem o poder que Deus deu para ele. Mas o Todo-Poderoso é Deus. E agora, a palavra fala em 1 Pedro 1, versículo 5, que nós somos guardados pela fé no poder de Deus, ou na virtude de Deus. Queridos, quanto poder que Ele tem? Todo poder. Nós somos guardados pelo nosso amado Senhor, pelo poder dEle, pela fé. Eu tenho que crer que eu sou guardado pelo poder dEle. Então eu vou poder encontrar um verdadeiro descanso na minha vida. Queridos, se você de fato creu na sua morte e ressurreição com Cristo, você é um filho de Deus. E sendo um filho de Deus, Deus não vai trazer outra coisa para a sua vida a não ser bênçãos. Bênçãos. Irmãos, tudo aquilo que nós vamos passar ou vamos enfrentar, até esse coronavírus, que para muitos é uma maldição, né? Depois a gente vai ver por que essas maldições acontecem. Vamos ver o texto já já. Mas tudo isso, irmãos, é bênção para nós. É bênção para nós. Não devemos temer, porque se a palavra fala, às vezes nós falamos assim, né? Conforme diz Paulo em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é assim? Querido, se você pegar a vida de José do Egito, você vai perceber que todas as coisas que ele passou cooperou para o seu bem. Em primeiro lugar, José, ele foi odiado pelos seus irmãos. Consequentemente, ele foi vendido pelos ismaelitas. Seu pai sofreu durante muito tempo, mas José foi vendido para os ismaelitas. Chegando lá no Egito, na fila de escravos, Potifar
colocou os olhos naquele jovem rapaz bonito e comprou. E Potifar levou para a casa dele. Vocês se lembram que ele foi lá como escravo. E a Bíblia diz que Deus era com José, Gênesis 39, Deus era com José, e tudo que José fazia, Deus prosperava. Então o que o Potifar fez? Fez com que ele fosse mordomo, administrador de todas as coisas. Então, tudo aquilo que era de Potifar, Deus fazia prosperar por causa de José. Havia prosperidade ali, mas, queridos, aí de repente a esposa de Potifar colocou os olhos nele. Ele fugiu, depois ela gritou, e ele foi lançado no cárcere, inocentemente. E se você vê o relato da palavra, nunca vai encontrar uma murmuração, um descontentamento da parte de José. Ficou 2 anos preso, e a palavra fala que Deus era com José. Queridos, o que Deus fez ali? Deus fez com que o carcereiro achasse graça aos olhos de José. Então começou a passar para ele muitas coisas. E José era aquele que transitava, era aquele homem de confiança ali do carcereiro. Ele conversou com muitas pessoas. Depois de quase 2 anos, veio 2 sujeitos lá, um copeiro e um padeiro, e José interpretou o sonho deles. Só que José disse para o copeiro: quando você estiver diante de Faraó, não esquece de mim. E passou-se muito tempo, ele esqueceu. Um dia Faraó teve um sonho, ficou muito perturbado. Então, ele lembrou que lá no cárcere tinha alguém que poderia interpretar o sonho de Faraó. Nenhum daqueles sábios e entendidos conseguia interpretar. Então colocou José diante de Faraó e José interpretou o sonho de Faraó. Queridos, resumindo aqui, para a gente não é o nosso assunto hoje, lá em Gênesis capítulo 5, eu queria que vocês abrissem lá, só para a gente conferir esse texto, e a gente vai voltar já para o nosso estudo aqui. Eu estou fazendo uma breve digressão, mas em Gênesis capítulo 50, observa aqui, irmãos, que tudo que aconteceu na vida de José cooperou para o bem dele e o bem de toda a sua família. Gênesis capítulo 50, olha só o versículo 19. Claro que depois ele se revelou a seus irmãos, ficaram muito apavorados, preocupados com relação à fome, mas veja o que José diz para eles no versículo 19. Respondeu-lhe José, palavra linda aqui, José, aqui ele está prefigurando Cristo: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Versículo 20, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Irmãos, tudo que José passou, sofrimento, Deus transformou em bem na vida de José. Agora, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, lá em Malaquias 3:6. Eu, Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Se ele não muda, a tática que ele usou com José, será que vai ser diferente que ele vai usar comigo e com você? Não vai ser diferente. Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Isso é maravilhoso. Então, queridos, aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, se você é filho de Deus, entenda, você foi justificado. Romanos 6,7 fala assim: aquele que está morto, justificado está do pecado. Agora eu quero mostrar algo interessante para vocês aqui, porque as coisas que acontecem com as pessoas do mundo não tem nada a ver, ou talvez não vai acontecer com os filhos de Deus. Por isso eu quero passar para vocês um princípio muito interessante. Vamos lá para Provérbios de novo.
Agora no capítulo 3, no versículo 33, Provérbios 3, verso 33, temos aqui uma declaração importantíssima que nos chama a nossa atenção. Olha só, vamos ver aqui o que Deus faz com a casa do justo. Provérbios 3, verso 33, diz assim as Escrituras Sagradas, olha só: a maldição do Senhor habita na casa do perverso ou na casa do ímpio, porém a morada dos justos Ele abençoa. Quando nós lemos esse texto assim, se você não tiver um discernimento, porque há um princípio da hermenêutica, da interpretação da palavra, que a Bíblia ela auto se explica. A Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia nunca vai se contradizer. O Espírito Santo nunca vai trazer na nossa mente e coração confusão, né? Então, como assim? A maldição do Senhor habita na casa do perverso? Mas por quê? E por que a morada dos justos Ele abençoa? Parece que Deus está fazendo acepção de pessoas, não é? Mas não é isso que Ele está dizendo aqui. Então, em que sentido, irmãos? Em que sentido a casa do perverso habita a maldição? É muito simples. Nós vamos ver aqui alguns pontos específicos. Vocês se lembram do apóstolo Paulo, que ele era um perito no Antigo Testamento. Ele sabia tudo do Antigo Testamento. Quando ele teve uma visão de Cristo, conheceu o Senhor, então ele interpretou o Antigo Testamento a partir de Cristo. Então ele mesmo, lá em 2 Coríntios capítulo 3, ele vai mostrar que aquele ministério que era de morte, Paulo conseguiu enxergar vida naquele ministério de morte. Muito interessante. Não temos tempo para a gente entrar em detalhes hoje aqui, mas eu quero que vocês abram comigo para nós entendermos por que a maldição habita na casa do perverso e a morada dos justos Ele abençoa. Abre em Gálatas capítulo 3, vamos ler apenas o versículo 10. E aqui nós vamos comentar um pouquinho alguma coisa. Eu quero que você preste bem atenção aqui, irmãos. E se você tiver dúvida, peça ao Senhor que revele isso ao seu coração. Por que a casa dos perversos habita a maldição do Senhor? E na morada do justo Ele abençoa. Veja aqui Gálatas 3,10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Irmãos, agora olha aqui para mim, presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. Paulo está dizendo aqui que maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Que coisa interessante. Então, todo ser humano que nasce neste mundo, nasce debaixo da lei. Então, todo ser humano nasce debaixo de maldição, porque está debaixo da lei. Claro que qualquer ímpio, ainda ele é muito abençoado, irmãos. Tem ímpios que são muito abençoados. Às vezes tem uma saúde perfeita, tudo lhe corre bem, claro que depois ele vai perecer. Mas, irmãos, a lei na nossa vida, antes de Cristo ir para a cruz, lá em Mateus capítulo 5, ele disse assim: eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumprir a lei. E ele cumpriu a lei antes de ir para a cruz. Vocês se lembram em Romanos 10, versículo 4, o que está escrito lá? Diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Então, nós nascemos neste mundo casados com a lei. Romanos 7, de 1 até 4. Queridos, nós nascemos casados com a lei. A lei não tem nada de ruim. A lei é santa, o mandamento é justo, bom, perfeito. Mas o problema é que nós somos carnais, vendidos ao pecado. Mas Cristo veio, irmão. Cristo veio, Ele cumpriu a lei, cumpriu os mandamentos à risca, diz o Salmo 19, 1 e 2. Salmo 119, 1 e 2.
Agora, quando uma pessoa nasce neste mundo, ela não sabe que ela está debaixo de maldição, porque Deus colocou a lei como um espelho para mostrar quem ela é. Deus não instituiu a lei para nós cumprirmos a lei. Deus, quando estabeleceu a lei, foi para nós transgredir. Ninguém consegue cumprir a lei de Deus, irmãos. Como que carne e sangue vai cumprir aquilo que é espiritual? Então, se você ler, abra lá comigo em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio. Aqui você vai descobrir por que existem tantas doenças, tantas coisas terríveis. Do versículo 1 até o versículo 14, são as bênçãos decorrentes da obediência. E do versículo 15 até o versículo 68, são todas as maldições daqueles que não cumprem a lei. Então, vamos ver alguns versículos aqui para vocês tomarem conhecimento. Olha como é que começa o versículo 15. Deuteronômio 28, 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão, por não cumprir a lei. E quais são essas maldições? Você tem que ler isso aqui tudo, mas eu vou mostrar alguma para vocês aqui. Olha, por exemplo, o versículo 20, aí pertinho, que diz assim, olha: por aqueles que não cumprem, o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Agora, olha o versículo 22. O Senhor te ferirá com a tísica. Tísica, o que é isso? Tuberculose. E a febre, e a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com o crestamento, e a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereças, até o dia da sua morte. Por quê? Porque não cumpriu a lei. Vocês entendem, irmãos? Quem está debaixo da lei está debaixo de maldição? E graças ao Senhor, por aqueles que creram no Senhor, porque a lei não tem nada a ver conosco. Lembra de Romanos 6,14? Lembra? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ô irmão, essas coisas não podem nos atingir mais. Então Jesus cumpriu tudo isso. Essas enfermidades não podem nos alcançar. Claro que nós vamos ficar doentes, podemos pegar um câncer, sim. Mas irmãos, nós temos a vida, uma vida que não se acaba mais. Por isso que Jesus cumpriu tudo isto aqui. Efésios 1,3, o que Paulo diz lá? Ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem ou nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele cumpriu, então nós não precisamos de correr atrás das bênçãos de Deus. Cristo é a nossa vida, as bênçãos vêm atrás de nós. Estão me compreendendo, irmãos? Nós não temos que cumprir a lei. Irmãos, nós somos habilitados pelo Senhor para guardar, para reter, para obedecer, mas nós temos a suficiência do Espírito. Lembra que ele disse lá em Ezequiel 36, 27? Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis e guardeis os meus estatutos. Não é nós não conseguimos obedecer e nem cumprir a palavra. Você e eu somos rebeldes por natureza, mas o obediente veio habitar dentro de nós. E Cristo, que é o obediente, tem a capacidade de obedecer e de nos levar a obedecer. E os mandamentos dele para nós, João escreve lá em 1 João 5, versículo 2: seus mandamentos não são penosos, porque nós temos a suficiência do Filho habitando em nós. Então como que vai ser penoso para nós? Mas é nesse sentido aqui, irmãos, que a maldição habita na casa do perverso, porque ele não consegue cumprir. Gente, essa última viagem agora que eu fui, eu fiquei um pouco assustado. Falei, gente, que monte de gente doente, todo mundo com aquele
aquela máscara no rosto, né? E, gente, o que é isso? Está acontecendo. É o coronavírus. Tudo bem, pensei que era outra coisa, alguém que fez cirurgia e não podia. Não, era o coronavírus. Com medo, as pessoas amedrontadas. Por nada. Tem que ter prudência sim, mas misericórdia. Nós temos o Deus Todo-Poderoso que habita em nós e nos guarda. Agora, com relação à lei, abra lá em Gálatas de novo, no capítulo 3. Veja o que Cristo fez, irmãos. Não é eu fazendo, é Cristo fazendo. Gálatas 3, versículo 13. Olha que coisa mais linda aqui. Versículo 13 e o 14. Gálatas 3, 13 e 14. Versículo 10, nós vimos aqui que todo aquele que está debaixo da lei está debaixo de maldição. Agora, olha o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Expressão lá de Deuteronômio 21, versículo 23. Agora, para que? Olha o versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Oh, irmão, isso é muito grande. Somos habitados pelo Espírito do Senhor, o Espírito que Ele prometeu. Fomos batizados pelo Espírito quando cremos no Senhor. Tem um grupo de pessoas que estão buscando aí o batismo com o Espírito Santo. Não existe segundo batismo, é um batismo só. Quando que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? E quem batiza com o Espírito Santo? É o Senhor Jesus. Agora, lembra? Abra lá, por favor, em Atos capítulo 17. Apóstolo Pedro, Atos 17 não, 11, versículo 17. Atos 11, porque nós temos que esclarecer uma coisa aqui muito interessante. Pedro, ele está falando sobre o que houve lá na casa de Cornélio, né? Cornélio, ele era um homem bom, reto, temente a Deus, desviava do mal, fazia bastante orações. Pedro foi lá e pregou para Cornélio, que era gentil, né? E o Espírito então caiu sobre eles. Pedro vai dizer isso: quando comecei a falar, o Espírito caiu sobre eles. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Agora, olha o versículo 14 do capítulo 11 de Atos. Atos 11, 14. Pedro está falando aqui para a assembleia, para o concílio lá dos discípulos. Ele disse assim: o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa, casa de Cornélio. Agora veja o testemunho que Pedro vai dar a respeito da casa de Cornélio. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, ou seja, eles foram batizados, os gentios, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Agora olha o 17, aqui é a chave. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Quando ela crê no Senhor Jesus. O Espírito vem para dentro de nós. Agora, todos os dias você pode encher-se do Espírito. Estão me compreendendo, irmão? Isso é maravilhoso. Então, nasceu de novo, foi batizado com o Espírito Santo, porque você creu no Senhor. Agora, Deus não faz outra coisa a não ser nos cumular de bênçãos. Ele nos cerca e nos abençoa. Ele nos protege e nos abençoa. Abra sua Bíblia no Salmo 5, versículo 12. Salmo 5, verso 12. Acompanha comigo. Eu não vou ter tempo, irmãos, para falar de todas as bênçãos da proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Nosso tempo é muito escasso, né? Salmo 5, versículo 12. Olha que interessante aqui, amados. Diz assim a palavra. Salmo 5, verso 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo
Não tem nenhum homem justo sobre a face da terra, mas aqueles que creram que morreram com Cristo foram justificados do pecado. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos justificados. Então, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Então não faz outra coisa. A casa do justo ele abençoa. A morada dos perversos reina ali a maldição, porque ele está sob a lei, né? É claro que esse Deus é um Deus tão amoroso, tão misericordioso, tão generoso, tão clemente, que ele também cumula de bênçãos a casa do perverso, né? Então, queridos, vamos ver aqui alguns versículos que mostram, nesse tempo do fim, que muitas coisas vão acontecer. Irmãos, não temam nada, não se assustem, não deixem o coração de vocês ficarem pesados com as coisas que estão acontecendo. Descansa no Senhor, descansa nele, creia nele, creia que ele vai lhe guardar, que vai lhe proteger. Então vamos ver alguns textos bem rapidamente. Abra lá em Êxodo, capítulo 8, versículo 22. Deus abençoa a casa do justo com proteção. Êxodo, capítulo 8, versículo 22, que diz assim: aqui a praga das moscas, né? Que o Senhor está fazendo distinção, né, entre o povo do Senhor e o povo lá do Egito. Olha o versículo 22. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. No mundo, aqui eles estavam no Egito. Nessa praga da mosca, todas as casas dos egípcios foram invadidas por moscas, mas Deus está mostrando aqui que Ele é o Deus deste mundo. Olha só, naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, mas lá no Egito, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Estão me compreendendo? E o 23 fala: farei distinção entre o meu povo e o teu povo, dizendo para Faraó. Olha aqui, irmãos, no capítulo 9, aqui de Êxodo. Olha o versículo 4. Aqui a quinta praga, peste nos animais. Versículo 4 diz assim: e o Senhor fará distinção. Distinção aqui no original é separação entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor preserva, o Senhor guarda, o Senhor protege. Olha aqui o versículo 6. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Ele protege, Ele guarda o seu povo. É um Deus que se preocupa até com os animais do seu povo. Agora, quanto mais eu e você, irmão. Olha aqui o versículo 26, aí desse mesmo capítulo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. O Senhor guardando, protegendo, amparando o seu povo. Então não temos nada que temer. Vira a Bíblia no capítulo 10 aí de Êxodo, versículo 22 e 23. Porque na nona praga, a praga das trevas, foi sobre toda a terra do Egito. Mas os filhos de Israel, eles tinham luz nas suas habitações. Olha os versículos 22 e 23. Diz assim: estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros. Irmãos, que tamanho eram essas trevas? Eram densas trevas. E ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, contraste,
Todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Irmãos, que lindo! Deus é luz. Cristo é a nossa vida. Então Ele habita em nós. Nós somos luz no Senhor. Então para nós não tem trevas mais, irmãos. Nós temos uma mente esclarecida pelo Senhor. Cristo é a nossa vida. O que Cristo é? Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas. Irmãos, não há nada o que temer. Lembra do Salmo 91:10? Diz assim que praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua morada. Vamos, último texto aqui, eu prometo que eu vou encerrar. Salmo 121. Irmãos, isso aqui para a gente poder contemplar o Senhor e saber que Ele é o Todo-Poderoso e que tem nos guardados, tem nos guardado. Salmo 121, eu vou ler todo esse salmo, é um salmo, só tem 8 versículos, diz assim a palavra, presta atenção: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Queridos, para muitos, o socorro vem dos montes, né? Pessoas vão para os montes buscar lá Deus, vai achar pernilongo, vai achar rato, barata, talvez até um bicho que anda com uma barriga no chão, né? Cobra, perigoso. Para com isso. Jesus fala assim: vocês quando for orar, vá para o quarto, fecha a porta. Eu quero ter intimidade com vocês. Orarás a teu Pai que está em secreto. Irmão, eu não preciso ir lá para o monte. Muitos acham que o socorro vem do monte. Não. Versículo 2: o meu socorro vem do monte? O meu socorro vem não vem de anjo também não. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Agora, olha o versículo 3. Ele, o meu Pai, o nosso Pai. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Quem é que te guarda, irmão? É anjo? Não, é o Senhor. Eu não quero o anjo me guardar, não, eu quero o Senhor. Moisés, lá em Êxodo 33, Deus disse assim: Moisés, você pode subir que eu vou mandar o meu anjo para ir junto com você. Moisés depois ele fez de desentendido, falou: Senhor, o Senhor me manda subir, mas não manda saber quem vai comigo? Então não me faça subir. Ele falou assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir. Aí Deus disse assim: Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Aí sim é diferente. Anjo não dá descanso, porque anjo tem que cumprir aquilo que Deus determina. Eu não quero anjo, eu quero o Senhor. O Senhor, aqui a palavra fala que não dormitará aquele que te guarda. E o versículo 4: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Irmão, você está dormindo na tua casa e Ele está te vigiando, Ele está cuidando da sua vida. Versículo 5: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Agora, olha o versículo 7, irmãos. O Senhor te guardará de quanto mal? De todo mal. Aí você pode colocar aqui o coronavírus também, tá bom? Se Ele vai guardar de todo mal, eu tenho tanto medo de macumba. Pode fazer macumba, pode levantar um inferno inteiro, não tem problema. O Senhor te guardará de todo o mal. Eu fico assim muito desconfiado quando alguém fala assim: fizeram um mal lá para mim, uma maldição hereditária. Querido, toda a maldição ficou na cruz em Cristo. Ele se fez maldição por mim e por você. Nós somos livres em Cristo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmão, não tem que temer. Então, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Último texto, 2 Timóteo 4,18, e nós vamos orar, encerrar e vamos embora descansar, para casa. Diz assim, 2 Timóteo 4, verso 18:
Nós estamos lendo Bíblia, irmãos, a palavra do Senhor, o falar do Pai. Aqueles que têm medo aí dessas obras malignas, né, essas coisas aí, mas a palavra fala assim, olha, o Senhor, 2 Timóteo 4,18, o Senhor me livrará também de, quanta má obra? De toda obra maligna, e me levará salvo para seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém?